Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um verso da palavra de Deus para a reflexão. Encontramos no Salmo 3, o verso 5. Assim está escrito: Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Estas são palavras de Davi, quando, na oportunidade, ele estava fugindo diante de uma conspiração do seu filho Absalão contra ele, e que tinha se acercado de pessoas que se aliaram com ele para perseguir a Davi, que na época era o rei de Israel, e, no entanto, se levantou um número muito grande de adversários, e a condição em que Davi estava era uma condição muito triste, porque ele se via cercado e cujo o líder daquela perseguição era seu próprio filho, Absalão, que queria tomar-lhe o poder, e ele precisou sair de Jerusalém por um tempo. E veja quanto sofrimento ele enfrentou. E ele diz aqui, olha: Senhor, como tem se multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. E muitos dizem da minha alma: não há salvação para ele em Deus. Já estavam predizendo a morte de Davi. Mas ele diz: mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Com a minha voz eu clamei ao Senhor, e o Senhor ouviu-me desde o seu santo monte. Aí vem esta palavra que ele diz: eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. E ao ser sustentado pelo Senhor, ele disse: eu não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puserem contra mim ou ao meu redor. Por quê? Porque o Senhor é aquele que se levanta para defender aqueles que fazem a sua vontade. Mas quantas noites Davi dormiu em meio a problemas e lágrimas que afligiam a sua alma? Quanto sofrimento este rei passou, imaginando como seria possível um filho seu levantar-se contra o seu reino e procurar fazer toda aquela maldade e procurá-lo para que tirasse Davi da frente deles e Absalão pudesse reinar livremente. Mas não era este o plano de Deus e nem a vontade de Deus. Davi manteve-se firme, não quis arregimentar o seu exército contra o seu filho e aqueles que se associaram com ele. Ele procurou assumir para si o sofrimento e não usar de violência contra o seu filho. Mas aqui nós encontramos quantas noites as lágrimas dele foi derramada. Numa ocasião, num dos salmos, ele disse: toda noite eu faço nadar a minha cama de lágrimas. É uma expressão forte para denotar a grandeza do sofrimento de que ele era possuidor naquele momento. Olhando para a vida de Davi, com todos os recursos à sua mão, mas não estava livre também de passar por um tempo como este, de sofrimento, de lágrimas e de problemas que a solução não estava na sua mão. Ele precisava depender da ajuda de Deus na sua vida. Então, quando olhamos a Davi, nós observamos também à nossa volta e no dia a dia, nós encontramos tantas pessoas enfrentando toda sorte de adversidades e de problemas. Problemas pessoais, problemas profissionais, problemas familiares, problemas espirituais, problemas na família, enfim, problema de toda a natureza. E como se não bastasse, às vezes, aqueles que são da sua própria família levantam-se contra ele e ele não sabe o que fazer. Vive momentos de tristeza, de amargura, vivendo com lágrimas, com aflições,
com apertos no coração. E que, para estas pessoas, a semelhança do que aconteceu com Davi, só mesmo um milagre de Deus para livrá-las daquele momento que elas estão atravessando. Lembre que Davi estava cercado, mas ele clamou ao Senhor e disse: deitei e dormi. Como é que ele conseguiu dormir diante de uma situação tão difícil como esta? Porque a confiança dele estava em Deus. E ao entregar o problema a Deus, ele descansou e foi dormir. E Deus lhe propiciou um sono tranquilo. Porque ele dormiu, ele acordou e disse: porque o Senhor me sustentou. A palavra de Deus diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Os nossos problemas é a mesma coisa. Entrega ao Senhor, confia nele e descansa na certeza de que Deus está ouvindo o seu clamor. E com certeza ele manifestará o seu poder em oferecer o livramento, assim como ele fez com Davi. Davi teve de Deus aqui um grande livramento, porque confiou em Deus. Apesar de ter passado momentos difíceis, mas quando ele se apresentou diante de Deus, ele então teve uma resposta. Então, como disse, muitas pessoas passam diante de nós no dia a dia, enfrentando as mais diversas adversidades, e que para elas só mesmo o milagre de Deus para intervir naquela situação. Quem sabe, você que está ouvindo esta reflexão, está passando por este momento. Os seus dias têm sido banhados a lágrimas, tristeza e dor. A noite parece uma eternidade. Você muitas das vezes não consegue dormir, descansar, em vista do sofrimento. Mas um conselho que, à luz do que aprendemos aqui com Davi, não permita que a tristeza tome conta da sua vida, a ponto de você não conseguir deitar-se e dormir. Os seus problemas não são utopia, não são irreais, eles são reais. Você está sentindo esses problemas na pele, sofrendo, chorando, angustiado, aflito, inseguro. Mas faça uma coisa, aprenda com Davi. Mesmo que as lágrimas pareçam intermináveis na sua vida, a correr pelo seu rosto, faça um pedido a Deus. Peça a Deus que lhe dê forças suficientes para você enfrentar o momento atual e, com a ajuda de Deus, vencer esta situação. Olha o que Davi fez quando ele se viu cercado, quando ele viu que todos já estavam dizendo que ele já estava contado para a morte. Ele disse: com a minha voz clamei ao Senhor. Ele ouviu-me desde o seu santo monte. E quando ele teve a convicção de que Deus ouviu a sua oração, o que foi que Davi fez? Ele disse: eu me deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Que mudança de vida, que transformação! Um homem que há poucos instantes estava cercado, amargurado, triste, com lágrimas a rolar pelos olhos, mas a partir do momento em que ele clamou a Deus e colocou diante de Deus a sua necessidade, os seus problemas, ele foi dormir, porque ele sabia que o seu problema estava em boas mãos e que com Deus a solução é certa, é segura, é verdadeira. Então, apresente a Deus tudo aquilo que você está sentindo, o que te causa dor, o que te traz lágrimas, o que te faz sofrer. Faça diante de Deus um clamor, mas um clamor sincero, aquele que vem do profundo do seu coração. Abra para Deus o seu coração e coloque tudo
diante do Senhor. Não queira resolver com as suas mãos. Não queira resolver à sua maneira. Entrega a Deus. Ele tem a solução. Ele tem a resposta. E quando você entrega a Deus, conforme ele fez com Davi, ele vai fazer comigo, ele vai fazer com você. Ele diz: clamei ao Senhor e ele ouviu-me. Então, com esta palavra, eu quero te encorajar a que você clame a Deus. Apresente a ele tudo que você estiver sentindo, todo o teu sofrer, todo o teu lagrimar, tudo isto, coloque diante de Deus, com toda sinceridade, em confiança. Clame a ele. Ele vai ouvir o seu clamor. E quando Deus ouvir o seu clamor, ele vai enviar para você o socorro necessário. Ele vai trazer consolo e ajuda para este coração sofrido, este rosto desfigurado, triste, lamentando dia a dia. Mas a partir do momento que você colocar isso diante do Senhor, ele vai te ouvir, ele vai te responder, ele vai te dar uma solução. E você então vai dormir, vai deitar e vai dormir. E vai acordar de uma outra maneira. Você pode dormir com o peso dos problemas e das dificuldades. Entrega a Deus, deita. E pede a Deus que lhe dê sono. E quando ele der o sono, você dorme. Mas dorme até acordar. Que você não seja acordado antes de ser saciado. Mas que você durma até o tempo que for necessário. Isso será bom. É neste sono, é neste dormir, que Deus não para de trabalhar. Ele está na solução do problema, mas ele está cuidando também da tua vida enquanto você dorme. Ele está refazendo as suas energias, refazendo a tua vida. E quando você acordar, parece que tudo aquilo que na noite anterior você estava sofrendo já é algo do passado. Porque você vai levantar renovado, com uma esperança, com uma certeza, na oração que você fez e colocou diante de Deus, na certeza de que ele ouviu a sua oração. Ele veio em teu socorro e parece que com a mão ele tirou toda aquela aflição, toda aquela tristeza, toda aquela dor, enxugou aquelas lágrimas dos seus olhos e te ofereceu consolo, te ofereceu ajuda. Ele veio para te sustentar. E agora então, quando você deita e dorme e acorda, porque o Senhor te sustentou, você vai agradecer a Ele, porque só Ele para te tirar daquela situação tão difícil e perigosa em que você estava. Mas Deus é especialista em tratar as pessoas nas suas mais difíceis circunstâncias da vida, de tristeza, de dor e de lágrimas. Deus sempre tem uma resposta, uma solução favorável. E para você não será diferente. Não fique se maldizendo, não fique reclamando, não fique procurando culpados, não fique se vitimizando. Apresenta a Deus, confia a Ele os teus problemas, Ele tem uma solução. E você vai dormir, e você vai acordar, e você vai saber que o Senhor te sustentou. Um outro salmo, o Salmo seguinte 4, verso 8, o salmista ele diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. No Salmo 3, ele deitou, depois de tanta aflição, angústia, tristeza, dor e lágrimas. E acordou, porque foi sustentado pelo Senhor. Passado este momento, ele diz: agora em paz, não mais com o problema, não mais com a dor, com a lágrima, mas ele diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança.
Este é o Deus que cuidou de Davi. É o Deus que cuidará de mim e de você. Ele sabe do nosso sofrer, do nosso chorar, o nosso lagrimar, as angústias e tristezas. Mas quando recorremos a Deus, Ele ouve, Ele vem ao nosso encontro, Ele abre soluções, Ele nos dá vitória, Ele nos faz repousar em segurança. E você vai poder dizer, como salmista: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Então, esta reflexão: em meio a problemas e lágrimas, confie no Senhor. Confia nele. Ele está atento, ele está pronto, ele está próximo, ele está perto e ativo para ouvir e responder o clamor daqueles que a ele se achegarem nestes momentos. Lembre-se que Deus é aquele que faz milagres. Ele conhece a tua dor, o teu sofrer. Então, siga confiando em Deus, certo de que, da parte dele, haverá uma solução, uma vitória, um triunfo para a sua vida, e você vai glorificá-lo de maneira agradecida. Reflita sobre isto, alimente-se com esta palavra de Deus e viva o momento em que Deus vai tirar esta dor, este peso, tristeza e lágrima, e vai lhe dar o consolo, o conforto, e vai te ajudar a seguir adiante em paz, com alegria e com vitória. Pense sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.